Olá, você amigo internauta, mais uma vez estamos aqui ao vivo e hoje nós estreamos aqui mais uma edição do quadro Conversa Afinada, que nessa tarde a gente tem como convidado especial o professor e escritor Antônio Ferreira. Seja bem-vindo a esse quadro do portal São Miguel Agora, que tem o intuito de trazer temas relevantes para ser conversado, debatidos aqui em nossa página no Facebook e também em todas as nossas mídias sociais. Professor, o senhor é são miguelense. Quando que começou a sua paixão por escrever poesia? Assim, como boa noite, primeiramente aos são miguelenses, aos amigos do portal São Miguel Agora. Então é o seguinte, como professor, a gente é obrigado, né, a ler, a gente tem que ter uma boa leitura, fluência, conhecer alguns autores e a gente passa por vários estilos de escrita, embora a gente seja mais ocupado para ler matérias relacionadas à literatura, a profissão, mas a gente tem que também, vez por outra, separar um pouco para outros estilos. E eu, no caso, gostava sempre de escrever pensamentos reflexivos e tal, e assim, ler me ajudava a ter esse pensamento crítico. Então, tanto é que desde 2011, assim, 2010, assim que eu abri o meu Facebook, eu já escrevia alguns pensamentos reflexivos, mesmo sem ter essa intenção. Daí eu passei a pensar também a escrever poesias. Então, a partir de 2016, quando aconteceu a morte do ator Domingos Montanher, eu fiz uma crônica reflexiva. Assim, claro, eu já fazia antes, mas textos pequenos e tal. E resolvi postar no Facebook, nas páginas que estavam noticiando aquela matéria e, consequentemente, houve uma aceitação extraordinária, assim, de dezenas e centenas de curtidas curtidas e comentários em cima, elogiando bastante e tal. E achei estranho porque, assim, embora eu sempre publicasse na minha página, mas não havia essa aceitação, ou na minha página pessoal, não havia essa aceitação tão grande. Então eu achei estranho. Mas aí eu continuei a publicar e vi a necessidade de expandir o meu estilo literário, né? Não apenas as crônicas reflexivas, que tinha sido muito benquista. Tanto é que essa crônica está fazendo parte do meu primeiro livro. Daí em diante, continuei a publicar essa página, aliás, minhas poesias e tal. Passei a ler mais aprofundadamente as minhas as poesias e tal, e passei a divulgar numa página que eu publiquei, aliás, que eu registrei, etc. E foi muito bem também aceito e tal, tanto é que tem uma poesia lá, algumas poesias com milhares de curtidas e tal, claro, divulgando, pagando anúncios para poder ter uma extensão maior, porque o Face ele tem um limite muito grande, olha, um limite muito pequeno para expansão das publicações. Então é necessário, às vezes, pagar anúncio. E foi nisso que eu comecei a divulgar e vi que tinha ali uma chance de publicar alguma coisa relacionada àquilo. Então, já tinha publicado na minha página e tal, bem aceito. Então, pensei em publicar um livro. Inicialmente, só de crônicas reflexivas. E eu vi, não, mas é um estilo muito limitado e tal, então resolvi mesclar com poesias que eu também já gostava, já lia, já refletia bastante em autores como Mário Quintana, Fernando Pessoa e outros autores. E certa vez sonhei, né, num lançamento que se concretizou recentemente. Fiz um lançamento das minhas obras. E nesse lançamento, eu pude mostrar todas essas obras que eu tinha sonhado e acabou se realizando. E, graças a Deus, hoje eu já tenho algumas publicações no mercado. Professor, quantas obras você já escreveu? Atualmente, eu tenho essas 3 obras publicadas.
né? Esta é o romance Yasmin e Kazim, um romance regado à poesia. Esse é o romance que é muito bem quisto na cidade. Quem conhece, quem já viu, elogia muito. Inclusive, diretores de teatro de Teresina já elogiaram, já falou até da possibilidade, quiçá, de transformar em peça teatral. E assim também convido outros que possam vir a ver essa matéria no futuro, possa adquirir essa matéria, possa pensar em fazer isso, adaptar, né, a uma peça. Esse daqui, que daqui é o último, Entre Dois Mundos, também muito bem quisto. Essa obra aqui, para quem já leu, embora ainda tenha sido pouco divulgada, porque é muita muita publicação e assim pouca fonte de divulgação. Tenho essa daqui, que foi o primeiro livro. Inicialmente era para ser só crônicas, depois veio a se transformar também em poesias e tal. E, inclusive, coloquei lá no site Pensador, desintencionalmente, e acabou de que tem poesias lá com mais de 100 compartilhamentos, né? Não tem curtida lá, não discrimina curtidas, mas tem compartilhamento, mais de 100 outras dezenas e tal. Ou seja, não esperava, porque o site Pensador é uma publicação, é um site muito fechado, né? Mas houve essa expansão, esses compartilhamentos. Então, assim, publicados temos esses 3, mas eu tenho mais 3 já escritos e registrados também, que assim, para poder, né, caso direitos e tal, estão todos registrados. Eu tenho um livro infantil chamado Malubu, né, que é um carcará baseado na cena do Nordeste e tal. É um pássaro filósofo, né, que ele tem muitas mensagens importantes para as crianças e para qualquer pessoa que tenha um pensamento reflexivo. Tem outro de poesia que está em e-book, porém é difícil publicar, difícil divulgar e tal. E tem outro de poemas também, chamado Poesia na Alma, que também penso em publicar mais na frente. Todos já divulgados, assim, principalmente os de poemas, a gente divulga aleatoriamente e também todos são bem quistos pela população. Professor, em 2018, desde quando começou a escrever, você já tem conquistado aí um espaço quando se fala em assuntos de poesia, também poemas e reflexões. Em 2018 você teve um destaque aí, você foi teve um dos melhores poemas aí em um concurso nacional de novos poetas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse momento para você. Pois é, então foi uma competição, não é competição, a gente diz competição porque houve a disputa, né? Mas são dezenas de milhares de concorrentes, mais que, acho que dezenas não, milhares, acho que foi umas 3 mil. 3 mil inscritos. Uns 3 mil inscritos, exatamente. E nesses 3 mil inscritos, eu tive a oportunidade, né, de estar entre os 200 e pouco classificados. Então, assim, se você for ver a margem, né, de 200 para 3 mil e pouco, é uma margem considerável. Então, mas a gente teve esse privilégio de estar nessa coletânea, que a gente não trouxe, mas participei 2 vezes e fui classificado 2 vezes com a mesma dimensão de concorrentes e tal. Então, foi assim, uma benção muito grande ver que as pessoas realmente gostam desse trabalho. Professor, além desse destaque nesse concurso de nível nacional, você também ocupa uma cadeira na Associação Piauiense de Poesia e também está inscrito na Associação Nacional de Escritores. Pois bem, na Academia Piauiense de Poesia, eu descobri aleatoriamente, né, porque assim, o Facebook ele direciona conteúdos de acordo com o que você insere na sua pesquisa. E lá apareceu, né, a Academia Piauiense de Poesia, entrei em contato, falei sobre a possibilidade de me candidatar a uma vaga, né, a essa academia, mesmo sendo recente, não sendo conhecido e tal. Os diretores lá da academia, na época que hoje mudou a direção e tal, pediram, né, para ver meu material, minhas poesias
Então eu mandei poesias soltas e também este livro aqui, né, que era o primeiro, mandei este livro aqui e outras poesias soltas que ainda que já tinha, não está publicada, mas que veio ser publicada depois. E gostaram bastante e tal. Depois fizemos a solenidade de assinatura, depois a solenidade de posse, né, nessa academia, onde agradeço muito a presidente à época, que era a Isa Ferreira, ela ter me dado esse ouvidos, uma pessoa humilde e tal, e graças a Deus estou lá hoje. Agradeço aos confrades que me receberam na época lá. Professor e escritor Antônio, 2019 foi um ano onde que você teve aí esses livros, suas publicações bastante compartilhadas, bastante mencionadas, como você mesmo já citou aqui, né? Qual a expectativa para o ano de 2020? Quais projetos são futuros? É assim, a gente está divulgando em muitos sites, inclusive tem um aí que a gente está com uma poesia, inclusive, deste livro, né? Está com mais de 30 mil visualizações, quase 30 mil visualizações. Não é 3 mil, é 30 mil, né? Então, assim, mostra que é uma dimensão muito grande. Alguém está compartilhando, porque não seria assim, ninguém chegaria ali só, né? Alguém está compartilhando e as pessoas estão clicando. Então, assim, mostra que as minhas publicações também no Instagram e tal estão todas muito bem aceitas. Tenho contatos, muitas pessoas famosas já curtiram, muitas pessoas famosas já puderam, assim, até me aplaudir. Então, aquela questão, o que vi de Deus, o que vi das pessoas de coração aberto, a gente vai, né, com certeza, receber. A gente vai continuar publicando, assim assim a situação financeira permitindo, né? Não vou também atropelar, botar as mãos pelos pés, mas tem muitas perspectivas boas de divulgação. À medida que a gente vai angariando essas oportunidades que a gente agradece aqui ao seu portal, né, vai abrindo portas. Então a gente tem já tem um convite por aí que a gente está pensando, está indo, vamos ver se concretiza em breve. E tem outras oportunidades, talvez de alguém aceitar este livro como matéria-prima, né, para uma peça de teatro. Este daqui também tem um cenário mais cinematográfico, então tudo é questão de oportunidade, de a pessoa dar uma chance, né? Nada se realiza se Deus não tocar no coração das pessoas. Eu queria que você agora escolhesse um dos poemas para você recitar aqui para os nossos internautas, de já agradecer a todos que estão aqui assistindo essa entrevista, essa conversa afinada com o professor Antônio Ferreira, professor, escritor, também cronista, que está aqui participando conosco nesta quinta-feira do nosso Conversa Afinada, quadra aqui do portal São Miguel Agora. Sempre a gente vai ter esses momentos para trazer os talentos de São Miguel Tapuio. Professor Antônio, uma revelação aqui com seus livros já publicados, já compartilhados aí por milhares de pessoas. Tem assento na Academia Piauiense de Poesia, também é inscrito na Academia Nacional de Escritores e também já teve reconhecimento nacional dos seus poemas. Então, professor, um dos poemas aí, recite aqui para os nossos internautas. Eu vou aproveitar para, né, para acentuar, né, a divulgação deste livro, que é o romance. Aqui tem uma história de amor, uma história plausível, onde existe dramas, existe tragédias, exige sofrimento, e os personagens, eles são poetas em si. Eles ao passar por alguma situação trágica, eles fazem alguma poesia, né, retratando aquela situação. Então, esses poemas a gente já tinha escrito, a gente incluiu porque se encaixava bem com o cenário. Então, o título de um desses poemas que são inseridos, né, neste livro, um desses títulos é Não Preciso de Você. Isso baseado numa cena, a gente encaixou esse poema que diz assim: não preciso de você. Minhas noites em claro, minhas preocupações contigo, meu desejo de te ver, é só mais uma
fase que vou esquecer. Claro que não preciso de você. Posso viver tranquilo, sem teus abraços, sem teus afagos, sem teus amassos, sem teu cheiro. E pensar que você pode não estar bem, isso me deixa preocupado, mas posso viver sem você. Você pode viajar, se divertir, com um amigo lanchar, mas se meu coração se partir, não quer dizer que não possa viver sem ti. Posso lembrar de nossas graças, de nossas brincadeiras, de nossas asneiras. Mesmo assim, posso viver sem você, mesmo que meu coração, por tua causa, venha a morrer. Então, essa é uma das poesias que contém este livro. A história em si é muito aplaudida aqui pelas pessoas. A gente já deixou com vários alunos, eles trocando os livros entre si, e eles elogiaram bastante. Assim também, como já falei, diretores de teatro de Teresina e etc. Mas todos são bem divulgados na proporção que as pessoas acham na internet, e a gente fica muito grato por Deus estar dando essa oportunidade de divulgar esse trabalho, e também a você, Felipe Germano, aí, pela oportunidade. Viu? E olha só, você, amigo internauta, já está sendo convidado para acompanhar o professor e também escritor Antônio Ferreira em suas redes sociais. Tem um site, não é isso, professor? Isso, eu tenho o meu Instagram, que é poeta Antônio Ferreira, oficial, tem bastante poesias, é muito bem divulgado, muita gente de fora já curtiu. E temos o meu Face, que é Antônio Ferreira, né? Ou autor Antônio Ferreira, você vai achar lá, autor Antônio Ferreira, para poder identificar mais. Né? Nós temos aí também, o que mais? O Face, o Instagram, o site. Nós temos um recanto, né? Que é Poeta Antônio Ferreira, também tem algumas poesias lá. Eu publico pouco e tal, mas lá também já tem vários comentários, vários elogios de pessoas de fora. Então, assim também. E, né, nós temos, assim, esse livro, eu tenho ele na Amazon, né? Quem quiser, mora de fora, quem ia alcançar esse vídeo, poderá também adquirir esse livro. E esse, né, aqui, esses dois estão em e-book na Amazon. E temos esse também aqui em lojas nacionais. Eu acho assim que apenas é um problema que a empresa, a gráfica, né, que fez, a editora, que produziu esse livro, não está distribuindo os livros para as lojas que estão credenciadas. Mas temos ele lá na loja da editora, a Fontenelle. Temos também na Shoptime, na Submarino e nas Americanas. Mas tudo assim, algumas pessoas procuram e a editora não coloca. Mas aí é aquela questão, a gente vai, quando tiver mais condições, reclamar por isso, né? Mas, em si, está lá à venda e, claro, que à medida que vai aumentando os pedidos, vai também surgindo, eles vão colocando, né, à disposição para a venda. Mas já há bastante reclamações a respeito disso. Pessoas de fora que perguntam e tal, eu não achei e tal. A gente fica meio sem condição de protestar, né? Distante, longe do centro do mundo. Professor, a gente chegando nesse momento final da nossa entrevista, o que mais você gosta de repassar para os nossos telespectadores? Muita gente aí acompanha o portal São Miguel agora. Hoje nós temos pouco mais de 8.500 pessoas que nos acompanham. Cada dia a gente cresce um pouquinho mais. E estamos inovando, claro. A gente começou agora a fazer esses programas ao vivo. Não é fácil, é um pouquinho difícil, mas a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais e também oportunizando quem é da terra. Professor Antônio é são miguelense, nasceu no dia 12 de maio de 82, né? É são miguelense, tem um talento já divulgado aí, e o nosso trabalho aqui de divulgação é mostrar o que é de São Miguel do Tapuio. O professor Antônio é escritor, é professor e é de São Miguel do Tapuio, e de já eu já peço você para compartilhar essa entrevista, para curtir, deixar o seu comentário, a sua opinião, e o professor Antônio vai deixar aqui as suas palavras finais para você, amigo internauta. Então, agradeço a todos os amigos que já compraram o livro, pessoas que podem, façam isso, comprem o livro. Não fique só lendo gratuitamente pelos outros, porque, assim,
É aquela questão, todo mundo precisa de todo mundo. Assim como quando me procura eu vou ajudar, assim também preciso de ajuda para compartilhamento, para curtida. Porque assim, a gente sabe que não é só porque seja eu não, porque a gente pesquisando, todos os autores sofrem esse problema, que as pessoas não gostam de literatura, não gostam de ler, não gostam de curtir essas coisas que são mais comerciais. Mas assim, a gente pede, né, que para aquelas pessoas que têm assim, a hombridade e que gostam das minhas publicações possam divulgar essas matérias, as minhas poesias e tal. Quem vai ganhar não é só eu, a cidade inteira está ganhando por ter um poeta reconhecido nacionalmente à medida que vai atingindo, a cidade inteira ganha. Então, se alguém da cidade e tal, isso é um pouco feio e medíocre. Que procurar crescer juntos. Eu crescendo, vou levar também a cidade junto comigo. Então, a gente que faz o portal São Miguel Agora, agradecemos aqui o professor Antônio Ferreira, professor, escritor, que tem aí já publicações a nível nacionais publicadas, tem 3 obras já, está aqui, são 3 livros. Esse aqui é o Crônicas e Poemas Reflexivos, tem também Yasmin e Casmin, um romance regado à poesia, também disponível para venda, e também essa publicação Entre Dois Mundos. São publicações originais do professor Antônio Ferreira, que hoje está aqui com a gente nesta entrevista, na nossa conversa afinada. A gente fica por aqui agradecendo você. Não esquece de deixar sua curtida, o seu comentário e também compartilhar os nossos conteúdos. Lá no portal sãomiguelagora.com.br, daqui a pouquinho a gente vai publicar toda a biografia do professor Antônio Ferreira e também as suas obras. E a gente fica por aqui. A você o nosso boa noite. A gente volta amanhã às 18 horas com mais uma pauta. Pode ser o Conversa Afinada ou então pode ser qualquer outro assunto que seja de relevância durante o dia.